Uma boa noite, uma boa tarde, ou talvez bom dia, onde quer que nós nos encontramos. Sejam todos bem-vindos à continuidade do programa Natal Espiritual, com o tema central, o convite amoroso de Jesus. Sejam todos bem-vindos onde quer que nós nos encontramos fisicamente, para esta sala virtual espiritual. E assim vamos então ter a alegria hoje de estar conosco nessa data tão importante para as reflexões de profundidade para as nossas almas, o nosso companheiro do Brasil, Dr. Sérgio Thyssen. Para quem não conhece, nós vamos fazer uma breve apresentação. Dr. Sérgio reside no Rio de Janeiro, é médico cardiologista, físico, expositor espírita nacional e internacional, tem proferido palestras em 30 países, é articulista do Jornal de Estudos Psicológicos dessa sociedade. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Sérgio, ao The Spirit Psychological Society, junto de todos nós que estamos nos aproximando pelos canais de transmissão, sejam desta casa, dessa sociedade, bem como também do canal da Web Rádio Fraternidade. Antes que nós vamos passar a palavra a você, convidamos a todos para que nós nos unimos pelos nossos corações para iniciar a nossa prece inicial. Para quem quiser, pode cerrar os seus olhos físicos e vamos viajando para dentro de nós mesmos, desconectando do mundo exterior, focando no mundo interior, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, percebendo-nos seres essencialmente do bem. Neste dia que tanto lembramos de Jesus, possamos abrir os nossos corações para senti-lo com seu olhar sereno, tranquilo, olhando para cada um de nós, dos dois planos da vida, estendendo a sua mão amiga para cada um de nós. E assim, com nossos corações receptivos, como aprendizes da sua mensagem libertadora que todos nós somos, sedentos desta mensagem de amor, nos colocamos receptivos para as reflexões de hoje. E desde já, a nossa gratidão por este momento feliz de encontro de almas, de irmãos em Deus, que nos propomos aprender um tanto mais. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos, quem já está conosco aqui chegando. Nós temos aqui a Manuela, que já está conosco, a Célia, a Maria Becker, Êmica, que sempre está conosco também, a Célia. Sejam muito bem-vindos e os demais que vão chegando, e mesmo aqueles que amanhã ou depois vão entrar em contato com a gravação desta nossa colocação de hoje, onde o tema que o Dr. Sérgio vai estar abordando é Jesus, o Educador Sublime. O Dr. Sérgio vai estar fazendo a sua exposição e no decorrer da sua fala ele está aberto para qualquer eventual pergunta que venha de qualquer um de vocês. Sintam-se à vontade para apresentá-la nos chats dos canais onde vocês estão interagindo conosco. Então, com isso, vamos passar a palavra a você, Sérgio. Evanise, muito boa tarde, ou já boa noite. Boa noite a todos, que nós possamos, como que, fazer o nosso estudo desta tarde e noite tão especial, a convite da nossa Evanise,
para que falemos um pouco, além de tudo o que vocês já escutaram durante toda esta programação que ela estabeleceu para este mês, envolvendo sempre a questão do Natal e do Divino Mestre, que hoje nós possamos como que refletir um pouco mais a respeito daquele que é, como ele mesmo havia dito, o caminho, a verdade e a vida. Eu fico muito feliz, até porque talvez seja a primeira ocasião que eu faça na vida um estudo exatamente no dia de Natal, dia 24 de dezembro deste ano tão difícil como foi o ano anterior, o ano atual de 2021. Então, meus amigos, eu gostaria de lembrar que nós, como espíritas, de um modo geral aqui, participando sempre dos estudos da sociedade, nós conhecemos um pouco melhor a respeito de Jesus do que antes do Espiritismo surgir. Porque foi ele que, com Allan Kardec, nos trouxe uma visão muito mais ampla e profunda a respeito de nosso Senhor, Jesus, o Cristo de Deus. Eu gostaria de lembrar que nós conhecemos aquela ideia, como espíritas, da primeira grande revelação, o Decálogo, através de Moisés, o legislador hebreu, a segunda grande revelação, a vinda do próprio Messias, há mais ou menos 2000 anos, quando ele esteve entre nós, e a ideia da doutrina espírita como consolador, prometido outrora por Jesus, através, então, dos espíritos da codificação, através do trabalho hercúleo de Allan Kardec. E nós nos lembramos que há algumas referências a respeito de Jesus nesta obra extraordinária que é a codificação. Por um lado, nós também recordamos a preocupação de Allan Kardec quando publica o terceiro livro da série, justo o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós nunca pensássemos de um modo diferente e tivéssemos uma ideia consolidada nesta obra do quanto a doutrina espírita é cristã, do quanto todos os benfeitores da codificação e o próprio Allan Kardec sempre tiveram a ideia de que o espiritismo, de um modo geral, devesse estar como que com uma base alicerçada no cristianismo de Jesus. Nós sabemos que do cristianismo nascente, nós tivemos, depois do terceiro século, na altura com Constantino Magno, muitas mudanças e muitos desvios. Um processo compreensível, mas muito triste, de humanização daquilo que era o conjunto do trabalho de Jesus nos primeiros anos daquilo que nós chamamos o Novo Testamento e a Boa Nova. Então, nós vamos encontrar, não é, inúmeras referências sobre Jesus, mas lembramos que a obra O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que trata do Sermão da Montanha. E o sermão divino, eu diria, é como uma síntese maravilhosa de todo o trabalho de Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são a parte mais importante do Novo Testamento.
E ali nós vamos encontrar todas as referências a partir dos 4 evangelistas sobre a vida e a obra de Jesus. Mas nós também compreendemos que temos, compondo o Novo Testamento, as epístolas, as cartas de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, de Judas Tadeu. Nós também compreendemos a importância daquilo que nós chamamos Atos dos Apóstolos. E aí nós vamos encontrar como que Lucas, trabalhando sobre a vida destes que conheceram Jesus mais ou menos de perto, alguns deles conviveram com ele diretamente, e aí nós temos uma continuação deste contexto maravilhoso, divino, eu diria, que tem a ver com o trabalho de Jesus, né? A outra ideia é a ideia do livro profético, que é o Apocalipse de João. Então, meus amigos, desde a anunciação do anjo Gabriel a Maria, aliás, antes, a anunciação da vinda de João Batista diretamente a Isabel e a seu esposo, sobre a vinda deste Espírito Superior, nós vamos encontrar nos textos das letras evangélicas todo o conjunto da narrativa até o Calvário, até a ressurreição e tudo mais. E nós precisamos lembrar da importância de todos esses aspectos e procurarmos conhecê-los melhor, não apenas por causa dos ensinamentos e da letra do Evangelho, mas como um guia, como um norte da bússola divina em proveito de cada um de nós. Porque de nada adianta o conhecimento histórico, intelectual, se nós não trouxermos para o altar das nossas consciências, para a intimidade dos nossos corações e de cada dia das nossas existências, aquilo que Jesus nos trouxe, ele como guia e modelo, para nós todos, a nossa humanidade. Mas eu gostaria de lembrar algo que nos remete a Jesus. Lembrando que, como espíritas, a par do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é Jesus o tempo todo, inspirando os espíritos da codificação, nós temos Emmanuel. E através da mediunidade extraordinária de Francisco Cândido Xavier, o Chico, nós vamos encontrar tudo aquilo que nós, como que necessitávamos para, a par da letra trazida pelos 4 evangelistas, a par daquilo que é o trabalho de Kardec, nós tivéssemos uma série de desdobramentos, tornando todo este manancial de luz melhor aproveitável por cada um de nós. Nos primeiros tempos, nós, cristãos, espíritas, mas o trabalho do Cristo não é para esta pequena comunidade que são os espíritas hoje no mundo. Hoje nós somos 0,0007% da população mundial encarnada. Ou seja, nós somos um grão de areia numa praia imensa. Mas Jesus não é para os espíritas. Jesus é para a humanidade. Mais dia, menos dia, mais vida, mais encarnação, menos encarnação. Na esteira longa do tempo e do destino, todos conhecerão Jesus,
mas não apenas no sentido de Jesus histórico, pelos textos maravilhosos, mas agora segundo o Espírito, porque benfeitores espirituais como Emmanuel, além daqueles que estiveram junto a Kardec, e Emmanuel também estava lá, nós pudéssemos ter, como temos hoje, não é? Ensinamentos tão lindos a respeito de Jesus, da sua obra, dos seus conteúdos, dos seus ensinamentos. Então, nós temos livros lindos da autoria de Emmanuel, através da mediunidade de Chico. Então, além dos romances, que também muitos deles nos trazem notícias a respeito de Jesus, nós vamos encontrar livros de estudos diretamente. E quando examinamos a obra Roteiro, nós vamos encontrar a ideia de um capítulo já comentado aqui antes, chamado O Grande Educandário. Então, Emmanuel nos traz, primeiro, a ideia de que a Terra, a par de tudo que já conhecíamos, vista por um espírito superior como é Emmanuel, é uma escola, uma imensa realidade para espíritos ou almas, desencarnados ou encarnados, porque somos os mesmos, mudando de lado de maneira alternada, né, ao longo de milênios da nossa história, e nós estamos aqui como alunos. Nós estamos aqui na grande escola da Terra, o educandário de que nos fala de uma maneira brilhante Emmanuel neste capítulo. E é ali que ele considera a ideia de uma escola primária. E nós não poderíamos, em sã consciência, pensar que, do ponto de vista do grande universo, nós pudéssemos ser um curso, não é, uma escola avançada, uma universidade sobre as questões essenciais. Então, nós somos 20 bilhões na Terra, está lá neste capítulo, de tal maneira que todos os alunos, professores são alguns, médicos são outros, porque além da Terra, para nós, ser a nossa escola, o nosso educandário, como eles dizem, espíritos amigos com quem nós trabalhamos há muito tempo, a ideia de um grande hospital. E este hospital, a imensa maioria são aqueles que estamos enfermos por causa dos nossos equívocos, da nossa ignorância, das nossas, como eles dizem na doutrina espírita, das nossas inclinações más, que resultam em erros graves no dia a dia, em cada existência. São esses erros, quando contrariamos as leis de Deus e a voz da nossa consciência, onde as leis de Deus também estão, nós acabamos nos comprometendo e causando prejuízo ao próximo. Nós vamos herdando tudo aquilo que nós já promovemos em termos de equívocos, em termos de erros pretéritos. De tal maneira que doença é sempre um efeito, é sempre uma colheita de uma semeadura prévia. Mas nós, voltando para a ideia de Jesus, o sublime educador, a ideia qual é? Muitos educadores nós tivemos antes dele ou depois dele. Como muitos tivemos no campo da medicina do corpo e da alma, antes de Jesus e depois dele. Mas ninguém, nem antes nem depois, no âmbito da cura, da medicina,
e no âmbito da instrução, no âmbito de uma pedagogia que nos remete à plenitude. Nós jamais tivemos alguém nas condições de Jesus. E voltando para Emmanuel, já vimos isto também um dia, a ideia de um outro livro, que é A Caminho da Luz. Uma obra tão memorável quanto Paulo e Estevão, como Renúncia, como Há 2000 anos, como O Consolador, como o livro Emmanuel, como Pensamento e Vida. São todas elas livros fundamentais. E quando nós pensamos quão pouco, na verdade, quão poucos nós somos hoje espíritas na Terra, e temos todo este manancial de amor e luz a nosso favor, nós vemos que é verdade, não há privilégio nas leis de Deus em qualquer segmento do universo. Mas podermos conhecer a doutrina espírita, com ela como uma ferramenta extraordinária para a evolução das pessoas, das almas, dos espíritos, nós precisamos reconhecer o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, porque há muito, a quem muito foi dado, há muito será pedido. E o conhecimento da doutrina espírita, com Allan Kardec, com Emmanuel, com André Luiz, com Humberto de Campos e outros autores, nós temos compromisso em que sentido? Somos poucos que temos acesso a tantas etapas de luz para o nosso proveito. Mas não é um proveito, isto é de Jesus, para nós usufruirmos e progredirmos sem darmos a devida atenção aos demais. Todo o nosso esforço que devemos procurar como que desenvolvermos, obtermos para o nosso progresso, ele só fará sentido se em meio a essas aquisições nós também desenvolvermos algo inerente ao próprio crescimento em conteúdos de instrução e de amor, a ideia da caridade, da fraternidade, da empatia, da compaixão, do trabalho desinteressado em favor, como que do mundo inteiro. E é no livro que eu lembrava há pouco, A Caminho da Luz, que nós vamos encontrar Emmanuel se referindo ao Cristo de um modo jamais pensado. Quando Emmanuel diz que na altura de quando o sistema solar, incluindo, claro, a Terra, estava em formação, a Terra incandescente, ainda, não é, como que fumegando dentro do processo de resfriamento. Jesus já era um espírito crístico. E ele recebe de Deus essa outorga divina para que ele criasse toda a realidade da Terra, a partir daquilo que Deus houvera criado antes, a partir do Big Bang, até a formação do Sistema Solar, há 4,5 bilhões de anos. Nós nunca poderíamos imaginar isto. Isto é lindo. Como é que seres tão pequenos, não é? Ainda tão imperfeitos, como que vacilantes na fé,
não é? Depois de tanto tempo percorrendo etapas sucessivas reencarnatórias, nós pudéssemos ter um livro mediúnico nos dizendo algo mais sólido ainda sobre Jesus. Então, quando nós nos referimos a ele como educador sublime, nós temos que compreender a excelsitude deste Espírito. Jamais a Terra teve o merecimento, na sua longa história multimilenária, de termos alguém de tamanha grandeza. E ele, quando nós vamos estudando a sua vinda, tudo que ele realizou aqui há 2000 anos, através dos livros, que são os 4 evangelhos, e outras obras complementares, nós o valorizando mais e melhor, nós vamos encontrando a luz divina nos textos dos evangelistas, trazendo para a humanidade a história de Jesus quando ele aqui esteve. E todas as suas aulas, todo o seu trabalho pedagógico, tudo aquilo que ele, conhecendo as nossas carências, as nossas necessidades morais, coletivas, porque o somatório, claro, do conjunto das imperfeições e dificuldades individuais. Ele, então, vem com tudo programado. Jesus era de uma tal realeza moral que absolutamente nada poderia escapar ao seu domínio, ao seu entendimento. Então, ele havia, porque conhecendo tudo, não só da Terra, mas do grande universo, como um filho dileto de Deus, ele tinha tudo em suas mãos. E ele sabia quais eram as lições como pedagogo, como educador, para que nós, então, tivéssemos a partir dele tudo que devêssemos conhecer. Talvez já tenhamos falado antes um pouquinho sobre mecânica quântica, física moderna. Há um fenômeno chamado entrelaçamento, colapso da função de onda. Quando nós temos 2 pessoas pensando uma na outra durante alguns minutos, quanto mais afinidade elas tiverem entre si, mais esse processo é intenso. Isto tem a ver com afinidades, tem a ver com fraternidade, caridade. Isto tem a ver com solidariedade. Então, algo se forma entre este par, com 2 espíritos, 2 almas, 2 pessoas, independentemente das suas idades biológicas e ou espirituais. E aí, quando há esta como que condição de mútuo sentimento e pensamento, há algo que se manterá
como que pela eternidade afora. É como se o universo mudasse a partir dessa ressonância moral, amorosa, espiritual, entre dois seres quaisquer. Na Terra, nós temos bilhões de humanos dos dois lados. Somos parte do rebanho de Jesus. E ele, como pastor, é de tamanha grandeza que ele pensa e nos ama desde toda esta eternidade, que são os bilhões e bilhões de anos do resfriamento até hoje. Mas agora, de 2000 anos para cá, e isto ainda ganhou um aprimoramento com a doutrina espírita, nós agora, quando oramos com Jesus, quando nos recordamos dos seus ensinos, quando procuramos compreender as suas lições como educador sublime, nós entramos em sintonia com o divino amigo. E nós vamos criando condições de nossa parte para ele. Porque dele para conosco, isto sempre existiu. Então, na medida em que nós crescemos, amadurecemos e buscamos este vínculo com o Divino Mestre, algo inusitado, definitivo, que se aprimora pouco a pouco, vai fazendo com que, a partir dali, nós não retrogradamos mais. Não que retrogradássemos antes, num determinado sentido, não é isto. Mas é como se ganhássemos uma impressão, uma velocidade, uma força divina a mais, para que a nossa caminhada evolutiva ganhasse um contexto novo. E isto nunca mais sofresse modificações para menos, sempre para mais. Então, meus amigos, nós devemos lembrar que o quanto a evolução da humanidade, da ciência, da filosofia, da arte, da crença, das religiões, o quanto tudo nos permite um progresso num sentido ou no outro, Jesus é aquele que foi e continuará sendo capaz de nos falar sobre tudo aquilo que nós devêssemos conhecer de perto. Lembrando como antes, mas conhecer para um desenvolvimento íntimo, novo, pessoal, intransferível e para sempre. Então, o entrelaçamento de natureza mental, espiritual, afetiva, emocional, eu diria, divina e cósmica, no âmbito da nossa relação com Jesus. Tudo isto depois vai permitindo que algo análogo, mas da mesma importância, aprendamos a desenvolver com aquele que nós chamaríamos de nosso próximo. Sejam amigos, colegas, familiares, da parentela corporal, da parentela espiritual, encarnados, desencarnados, nós podemos e devemos ampliar esses nossos vínculos, mudando, melhorando a qualidade
e favorecendo, não é, algo que seja recíproco, porque essa reciprocidade, ela traz aquilo que vai prevalecer eternamente. E nada nos fará errarmos em relação à vida de qualquer um deles, qualquer uma delas, ao longo da jornada histórica para o futuro. Jesus sempre teve isto conosco. Sempre. Pelo contexto tão divino, tão iluminado, tão refulgente, tão estelar, desta qualidade de amor dele para conosco. Mas na medida que nós vamos nos sensibilizando, vamos nos aprimorando, vamos amadurecendo, vamos emancipando as nossas almas, o vínculo vai se qualificando. E eu poderia dizer que quando há o chamado pela física, trazido agora do infinitamente pequeno para a condição humana, que é como que o colapso da função de onda para as coisas da alma imortal, nós vamos evoluir mais felizes e celeremente, adquirindo aquilo que nos faltava e falta até hoje, que são as virtudes. Ninguém se torna virtuoso, virtuosa, né? Sem vivermos um processo pedagógico, educacional. E nós sempre tivemos, em todas as culturas e povos, ao longo de toda a história da Terra, jardins de infância, escolas primárias, secundárias, universidades, pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doc, em diversas questões, algumas elementares e outras já dependendo da escolha de qualquer um de nós, que pode escolher engenharia, química, pode escolher medicina, pode escolher como que história da arte. Mas não é disto que nós estamos falando. Nós sempre tivemos, a par de uma escolaridade acadêmica à nossa disposição, uma escolaridade moral. Então, quando Jesus falava que o reino dele não era deste mundo, ele anunciava a todos que gradativamente nos interessássemos pela Boa Nova a respeito de que todo o sofrimento, todas as limitações, todas as dificuldades que nós compreenderíamos depois, quando Allan Kardec e os espíritos com ele, o espírito de verdade, que é Jesus, que estava com o codificador, quando falava a respeito daquilo que seria o reino de Deus e a sua justiça, um mundo de expiações, sofrimentos e provas, Jesus dava, desde há 2000 anos, pelo menos, ele próprio, a ideia de que havia um outro lugar. E que o lugar típico do sofrimento, que é o mesmo até hoje,
A ideia qual é? A ideia é de que cuidem de progredir, cuidem de valorizar a minha palavra. Eu sou o Messias prometido. Deus, Senhor do universo, é meu Pai, é Pai de todos vocês. Fora Ele que me enviara. Eu sou o enviado. E o que eu tenho para vos ensinar é como, no seu conjunto, o caminho para a redenção humana e, por conseguinte, a chegada ao reino de Deus e a sua justiça. Porque mundo de expiações e provas, na aparência, também é um mundo de injustiças, na visão limitada humana. Mas quem é que naquela época, ou hoje, tinha ou tem uma visão de lei de causa e efeito, de reencarnações encadeadas entre si, e de que aquilo que é o sofrimento de hoje fora algo que nós geramos a outrem no passado? Não tínhamos, e poucos ainda têm hoje, no contexto geral, condições de compreender isto. Então, quando Jesus falava do reino de Deus, ele trazia a ideia da misericórdia e da esperança. Ao mesmo tempo, bem ao jeito da doutrina espírita, como os espíritos amigos nos deixaram a ideia com Kardec. O espiritismo, que é como que a revelação prometida, o Consolador, lembrando a doutrina para nós, e um dia para todos, doutrina de esperanças e consolações. Quando Jesus falava do reino de amor, ele nos dizia algo do tipo: preparem-se, todos vocês habitarão o reino de Deus. Um dia, ele pedagogicamente também adiantava, e hoje compreendemos melhor, no futuro, a própria Terra, com a ideia da hierarquia dos mundos que está em Kardec, no Livro dos Espíritos, já 1857. A ideia de que, para além de expiações e provas, mundo de regeneração, longa jornada, mundo ditoso ou feliz. E para cada mundo, e assim será para a Terra, mundo puro, onde os que viverem aqui serão muitos dos que vivem hoje, talvez a grande maioria, depois do degredo, depois da separação entre o joio e o trigo. Numa ideia de conjugação, conciliação entre a palavra de Jesus nos evangelhos e o que o Espiritismo trouxe, como que quase 2000 anos depois. A ideia de que, diante do tempo e do esforço individual, todos seremos aqueles que viveremos no reino de Deus. Poderíamos ainda desdobrar estas coisas, mas não é o nosso tema. No sentido da ideia, como será o futuro? O que é esta coisa de uma evolução, não é? Até uma situação de tanta felicidade. Como será tudo isto? O que é a ideia de vida que
na Terra, nós estivemos reencarnados e estaremos tantas vezes até aquele grande futuro, até que um dia nós não necessitarmos mais de encarnações em corpos ou vestimentas físicas, como temos até hoje. Tudo isto é transitório. Um dia podemos aqui mesmo conversarmos sobre o que é o sistema, o que é o antissistema, conjugando obras lindas, incluindo Pietro Baldi, a grande síntese, e mais uma dúzia de títulos maravilhosos. Ao mesmo tempo, juntarmos isto com André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, Kardec, tanto quanto obras lindas sobre os evangelhos, como Cair Barchutel e o estudo que ele fez sobre as parábolas de Jesus. Cada parábola é uma aula, é um momento pedagógico, porque Jesus, com toda a sua capacidade de amor e de conhecermos aquilo tudo da nossa condição, ele sabia toda a, vamos dizer assim, escolaridade de que necessitávamos. E ele vem como um grande educador, um divino pedagogo, e organiza como que o curso primário, secundário, terciário, universitário. Porque, às vezes, a mesma questão moral, ela é primeiro compreendida num estágio mais simples, de jardim, de infância. A mesma, depois, um pouquinho melhor, até a universidade. E aí, quando nós assimilamos, vamos dizer, a visão universitária, apenas para fazermos uma comparação, não estamos em nada elitizando os ensinamentos de Jesus. Ao contrário, tudo dele é o mais simples possível. Mas a ideia qual é? É o nosso crescimento, que vai permitindo, ao longo das eras, que nós compreendamos melhor as lições, até uma plenitude, até uma espécie de uma pós-graduação. E aí não há volta mais. E aí nós viveremos, depois de todo esse longo educandário, milhares de anos, uma libertação definitiva. E aí, tudo que nós lidamos no dia a dia de muitas vidas na Terra já não precisará mais existir, já não fará mais sentido para nós. E nós que sempre, de maneira recorrente, somos como que pássaros, que temos que viver em gaiolas sucessivas, que vão abrindo e fechando, uma vez aberta, mais lá adiante, nós não ficaremos mais reclusos. Nós hoje não fazemos ideia do quanto é lindo e extraordinário que alcancemos a condição da liberdade dos filhos de Deus, que uma vez dóceis às sugestões, indicações, inspirações dos benfeitores, dos anjos, dos espíritos protetores, dos guias e mentores, tendo Jesus como a grande fonte de luz divina ao nosso alcance, nós então jamais viveremos como temos vivido há tantos milênios. E aí a Terra será incomparavelmente feliz, próspera,
e nós estaremos lidando com questões muito diferentes. Quando Jesus falava que devíamos perdoar, não apenas 7, mas 70 vezes, 7 vezes. Jesus nos conhecia muito bem, sabia dos conflitos vividos antes, sabia dos males praticados pela ignorância, pela indiferença, pela omissão, pela ação equivocada e hostil, ao longo de tantas guerras típicas da nossa longa jornada, equivocada em muitos aspectos por aqui. Então, Jesus ensinava como um educador tão lindo, amando as suas ovelhas, na simbologia do seu cajado, que é de luz estelar. Ele ia chegando aqui e ali, andando por todas as estradas empoeiradas, peregrinava por todo lugar, buscava encontrar as multidões. Falou do perdão sempre, algo lindamente registrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Para sempre. Só mesmo um divino pastor, o Messias, o Filho do homem, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, para conhecer tão bem o rebanho todo e como educador, como pedagogo, tratar em tão pouco tempo, num sacrifício messiânico, único, visto até hoje na nossa história, para nos falar de tudo e do perdão. Para que um dia aquele tal pássaro, tendo aprendido a perdoar e a receber o perdão dos seus contemporâneos e dos seres com quem conviveu historicamente, todos se beneficiassem, todos vivessem a grande alforria divina, liberdade para sempre. Quando Jesus, ao curar inúmeras pessoas, este é um tema para o futuro nosso, as curas de Jesus, uma visão médico-espírita, trazendo as lições do Evangelho em relação a doenças e doentes. Ele dizia, estás curado, vás e não peques mais. Quando ele falava do erro, da transgressão, da ignorância e a sua consequência típica, a ideia do erro. Ele desejava, diante desse deserto consciencial, que ele esteve tão próximo há 2000 anos, na Judeia, na Galileia, na Idumeia, em Jerusalém, em Belém, em Cafarnaum, no Tiberíades, em todo o Oriente, onde ele esteve. Ele sabia que a terra inteira era como aquilo, um grande deserto. No sentido da miséria moral nossa, no sentido da relevância das nossas limitações, ainda perfazendo um mundo de provas, lutas, crimes, expiações, doenças, pandemias, epidemias, pestes,
doenças de todo tipo. E quando ele trabalha como pedagogo, a ideia era de que ele nos ajudasse a que ele e os seus auxiliares, que pouco a pouco aumentariam em número na transformação da aridez moral de seres faltos de amor, de compreensão, de virtude, portanto, cheios de vícios, nós pudéssemos, em vivendo a grande mensagem, em salas de aula renováveis ao longo de milênios, nós pudéssemos construir com ele, dentro de nós, mas em benefício do planeta inteiro, a ideia de um oásis. O bendito oásis em que a terra se tornará, a partir dos esforços de uns e outros, mais cedo ou mais tarde, de todos. Porque oásis há uma ideia do planeta inteiro. Mas o planeta só avançará e se tornará assim quando nós formos um oásis, construindo, não é? Como que as primícias do reino do Senhor em nós. A ideia dos jardins, das mansões do Criador no nosso espírito. Lembrando daquela ideia do entrelaçamento quântico, a formação dos pares educativos, como nas escolas comuns. Educador, educando. Todos nós somos educandos, todos. Mas é importante que nós queiramos a mudança que vem a partir das lições conhecidas, das experiências renovadas e experiências tais que vão fazendo como que upgrades em relação às nossas aquisições espirituais e morais. Ninguém alcança a escolaridade maior, não é? Sem esforço, sem empenho, sem transformação, ressignificação, autoconhecimento, sem as virtudes serem trazidas por nós mesmos, a exemplo de todos os mais amorosos que já isto fizeram, para que sejamos como que aqueles que receberemos, mais dia menos dia, aquilo que eu chamo o galardão da vitória sobre nós mesmos. A ideia, não é, de um reconhecimento que não é externo, é íntimo, que é a conquista da felicidade. O nosso compromisso como espíritas é enorme, é amplo, é profundo. Nós não podemos viver hoje como nós vivíamos no passado, de maneira inconsequente, distantes dos compromissos divinos, reiteradamente abandonados no curso de muitas existências. Quando Jesus, não é, na sua prédica, ele nos falava a respeito daquilo que nós deveríamos conhecer de perto. Quando ele
nos dizia para que nós nos amássemos uns aos outros, a exemplo de como ele havia nos amado. Ele respondia a muitos como é que nós alcançaríamos uma realidade mais feliz. Nós estaríamos dividindo o universo de Deus em alegria, bonança, paz, prosperidade, felicidade. Então, ele, como médico e, ao mesmo tempo, como sublime educador, ele sempre esteve por nós. O oásis é o reino de Deus e a sua justiça, que vamos dizer, acontece desde há muito nas esferas que envolvem o planeta Terra. Então, de dois modos diferentes, para os que desencarnam vivendo a justiça e o amor, sobem para os planos superiores por merecimento. Ao mesmo tempo que mesmo hoje, com tantas adversidades, por causa de um legado de equívocos que fizemos e deixamos para nós e para todos, ainda assim, nós estamos vivendo a ideia de que há um reino já pronto, que são as esferas de vida superiores ao que temos na crosta. Mas o que Jesus prometera é algo ainda muito mais amplo. A ideia de que evolução moral, a ideia de que a completude das aquisições morais fará com que também na crosta o reino de Deus terá sido instalado. Trabalho para todos. Empreendimento divino dos divinos filhos de Deus. Todos nós temos como que um Cristo interno. Todos nós temos a semente do carvalho. Todos nós temos o núcleo central, saudável, divino, pronto para emancipar-se. Como Viktor Frankl dizia, o núcleo central, saudável, inexpugnável, porque divino, aguardando como a semente a germinar, florescer e frutificar. O núcleo ganhar todas as condições, todos os espaços, até a plenitude absoluta. E Jesus também, de uma maneira indireta, nas entrelinhas, ele, quando falava da humildade, a virtude que abre as portas dos céus, ele nos convidava a uma mudança profunda que nos remetesse ao desprendimento de todas as questões típicas de um mundo atrasado. Havia uma outra mensagem, a do mancebo rico, que chega e diz, mestre, lembrando que a palavra mestre foi como que uma denominação que lhe deram a Jesus. E ele, claro, a aceitou muito bem. E o rico se coloca aos pés de Jesus, mestre, o que é preciso para se ganhar o reino da luz, dos céus? E Jesus olha para ele
nos olhos e diz: veja só. Ele reafirma para o mancebo: meu reino não é deste mundo. Seria no futuro. É preciso que você se desfaça de todos os seus bens, porque ele era rico, porque de família abastada. E, uma vez já sem estas posses, você venha conosco, siga-nos. Ele sabia para quem diria o que a cada etapa, a cada instante. E aí ele reafirma: desfaça-se de tudo e venha conosco, e juntos estaremos logo no reino de Deus, que era o que o mancebo queria. E aí ele não conseguiu. Ele não se desfez, e naquela altura, e ainda hoje, não o conseguira, porque continua, como tantos na humanidade, cheios de ambição, de apego aos bens materiais, faltando-lhes, portanto, passarem de ano, serem felizes, como que na etapa necessária para que pudessem, como que, ganhar o certificado de que venceram mais uma questão. Ele está ainda neste mundo. Por coincidência, eu o conheço. Está reencarnado no Brasil e é um mancebo rico, ainda com dificuldades nesta área, mas tendo evoluído em outras maravilhosamente. Quando Jesus diz ao paralítico de Cafarnaum: o que queres que eu faça? Na casa de Pedro, paralítico de nascença. Jesus olha nos olhos e diz o nome todo dele. E Natanael, mestre. De novo, outro que o chama de mestre. Tu não me conheces. Aqui poucos conhecem o meu nome assim completo. E tu me chamas desse modo? Jesus olha para ele com toda a ternura. Natanael, bem Elias, eu te conheço desde sempre, como desde sempre conheço todas as minhas ovelhas. Por isso que quando nós começávamos hoje, lembrávamos de Emmanuel, falando-nos de há 4,5 bilhões de anos. E Jesus já era o divino educador. E a ideia de que a Terra seria a grande escola para nós. E há um caminho que nós devemos considerar, que é a ideia de sermos dóceis. Todos os espíritos que completaram a escola até o nível mais elevado que poderíamos conceber mentalmente, são aqueles que ganharam por esforço, porque souberam buscá-las. A humildade e a docilidade, as inspirações, as sugestões dos amigos invisíveis, tanto quanto daqueles que são os educadores, os pais, os médicos, os enfermeiros, que, de certo modo, presentes materialmente no mundo,
ajudam-nos aos cuidados das famílias, dos indivíduos, das pessoas e da grande sociedade. Dóceis aos nossos guias, aos nossos anjos, aos mentores, aos espíritos inspiradores e a humildade. Não existe amor em plenitude sem humildade, sem sermos dóceis à luz que nos vem dos benfeitores. Meus amigos, este é um tema que poderíamos buscar outros desdobramentos, talvez pudéssemos combinar, voltar a algumas questões, aprofundando-as um pouco mais. Mas eu gostaria de me colocar à disposição para qualquer comentário, qualquer dúvida, para não nos distendermos muito, haja vista que muitos de vocês estão vivendo, não é, como toda a cristandade, não é, um dia tão importante, tão lindo, que é aquele considerado o mais extraordinário dos dias do grande calendário humano no planeta Terra. Talvez eu pudesse, Evanise, convidar a todos a fazermos uma oração juntos, quando você entender que seja a hora de nós concluirmos esse nosso breve estudo de hoje. Muito obrigado, Evanise, mais uma vez. Eu sempre gosto de te cumprimentar pela excelência do seu trabalho em favor da divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita das terras do Reino Unido, a partir de Londres, alcançando toda a Europa e chegando maravilhosamente ao nosso querido Brasil. De minha parte, a gratidão de sempre. Muito obrigada. Gratidão também por você participar desse trabalho que é do Cristo. Sim, concordamos que estamos chegando no nosso término do tempo de hoje e concordamos de fazermos uma oração juntos. Só que antes disso, você se importa em atender uma colocação da nossa companheira? Vou apresentar a você, Manuela Franklin. Ela diz assim: sendo Jesus o nosso modelo e guia, o farol de luz em cada reencarnação, pouco se fala sobre comer carne. Jesus deixou-nos o exemplo vivo, um roteiro real, e em respeito à alimentação, julgo que peixe é permitido, mas não comer carne de espécie a nenhuma, não é, doutor Sérgio? Feliz Natal. Muito bem, Manuela, não pensemos em Jesus como um homem qualquer. Ele realmente trabalhou com aqueles que tinham fome. Diante de uma multidão com grandes dificuldades numa altura, ele, como que instruindo-a durante um período mais longo, ele trabalhou a multiplicação dos pães e dos peixes, mas não para ele. Um dia, Manuela, se você já não fez comigo este estudo, ou com algum outro, como que estudioso da personalidade de Jesus, talvez eu pudesse te resumir, lembrando do divino amigo, nem Deus, nem homem. Ele tinha que ajudar quanto à fé de todos aqueles que o escutavam, famintos naquela altura. E ele cuida de multiplicar os recursos para uma alimentação envolvendo pães e peixes.
Nós também lembramos da figura linda de Pedro, o pescador de Cafarnaum. Então, era o hábito daquelas pessoas, era a cultura alimentar. Mas Jesus nada teve a ver com alimentação nos moldes humanos. Mas para desdobrarmos isto, careceríamos de um outro encontro. Fiquem com a ideia: Jesus, nem Deus, nem homem. É um tema para vermos, brincando um pouquinho, em 2022, quem sabe. Obrigado, Manuel. Muito obrigada a todos que participaram, estando conosco, a você também, Sérgio, e como você mesmo referenciou, vamos todos juntos agora para um momento oracional que vamos pedir para o Sérgio facilitar para nós e nós todos colaborar, engajar, participar e vibrar nesses momentos. Muito bem, meus amigos. Vejam que coisa linda nós podermos lembrar, justo no dia de Natal, do excelso e divino amigo, Jesus de Nazaré. Que nós possamos agradecer a Deus e afrouxarmos um pouquinho estes liames que nos ligam ao corpo físico e buscarmos a espiritualidade à nossa volta, em meio a toda uma gratidão pela vida, buscando a lembrança sobre a história do Cristo. E na medida que vamos nos vendo juntos, que vamos olhando para cada um dos dois lados, vamos percebendo que somos muitos, que já nos conhecíamos de lives, de atividades presenciais, que já tínhamos nos visto em algum momento. E vamos, como que ganhando um convite para estarmos seguindo adiante, caminhando para frente, em busca de algo que nem sabemos bem do que seja, mas nos alegrando muito. E vamos notando que a noite já se faz presente, que olhamos em derredor e notamos que, como uma grande família, ela vai como que crescendo em número de integrantes, todos muito contentes, felizes, como que num grande reencontro de almas afins, tendo muito em comum, sem até sabermos bem todo o conjunto das afinidades. Vamos olhando para cima, vamos percebendo estrelas que pontificam nesta noite, cintilando por todo lado, tornando-a mais linda do que nunca. E vamos notando que sob os nossos pés há uma terra linda que vamos trilhando como se fôssemos convidados a algo. Vamos nos alegrando cada vez mais,
não olhamos para trás e parece-nos que vamos ascendendo. Vamos observando estrelas cada vez mais numerosas, brilhantes, como se em todas elas houvessem humanidades, que hoje, durante a singela prece, como que homenageiam alguém que também nos é tão caro ao coração. Vamos nos adiantando e notamos como que um ambiente muito simples. Observamos alguns animais, todos bem pacatos, como que despertos, mas em repouso. Vamos chegando um pouquinho mais perto e notamos uma mulher jovem, lindíssima, com uma aura toda cheia de luz, resplandecendo e fazendo com que olhemos, buscando detalhes, e logo ao seu lado, como que para nossa surpresa, uma criança pequenina, mas ela está desperta. De uma luz inenarrável, num berço de palha, limpinho, cuidado pela sua mãe, a Divina Senhora, Maria de Nazaré. A luz se amplia e toda esta imensa família que encontra este cenário se alegra, se rejubila e se coloca de joelhos diante deste verdadeiro altar, jamais observado antes. Vamos notando um homem meigo, humilde, cheio de luz. Dizem-nos que o nome dele é José, que nascera na Galileia. O pai de Jesus. Vamos olhando com mais detalhes e vamos percebendo alguns pastores humildes que também teriam escutado a palavra do anjo Gabriel, convidando-os para que conhecessem alguém que seria muito relevante na história da Terra, o Salvador. E eles, cheios de fé, deixaram o seu rebanho e vieram guiados pelo anjo. Chegaram à estrebaria e estão prosternados, reverenciando a cena extraordinária. José, Maria e Jesus, menino. Nós, espectadores tão felizes, vamos notando a chegada de uma estrela diferente das outras. Ela tem outro brilho, ela tem outra constituição e parece-nos inteligente. Dizem que ela é um mecanismo ectoplasmático
que foi utilizado para que os magos pudessem chegar à manjedoura, levando os presentes em visita notável, que seria conhecida também como todo grande cenário este, eternamente, enquanto a terra existir. Vieram eles, que aí estão. Eles olham para todos nós, no Reino Unido, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na Mãe África. Eles olham para baixo e observam as dificuldades do mundo. A estrela brilha porque são espíritos da maior elevação. E este conjunto é a homenagem dos protagonistas divinos ao planeta Terra, a todos que compomos a humanidade por aqui, que faz parte do grande universo de Deus. E a manjedoura na estrebaria, o berço de palha, a luz deles todos, significando o amor definitivo a nós, os pequenos, é a promessa do divino. Em amor, até que todos sejamos felizes em plenitude. E dia haverá, dizem eles, que todos estarão homenageando o menino Jesus, que nos veio mostrando-se tão pequenino e frágil, mesmo com a sua absoluta grandeza e capacidade de amar. A terra, o seu mundo, a nós, a humanidade. Espíritos lindos, os que dirigem as nações, os expoentes da ciência, da filosofia, da arte, da crença, da religião, da fé. Milhões estão aos pés de Jesus, agradecendo a Ele e a Deus, a sua mãezinha e ao seu pai, aos pastores e aos magos. Quando, por último, vem chegando um ancião, e ele vem a passos pequenos, verifica tudo isto, e como fizera outrora, repete na presença de todos. Olha para o menino, ele é Simeão, e podemos escutar-lhe a voz agradecida. Senhor, eu agora já posso morrer, posso partir. Meu coração se enche de júbilo. Eu posso até despedir-me, porque tenho a certeza de que pude ver, vejo agora, verei sempre o Salvador, o Príncipe da Paz, o pastor de todas as ovelhas, o Filho do Homem, o Messias, o Mestre, o sublime educador.
a viver de amor por todos nós, sem conseguirmos manter o nosso olhar na direção deste cenário. Nós vamos recuando, agradecendo ao Pai o reencontro com todos estes espíritos lindos que fizeram do Natal a data mais maravilhosa de toda a história da Terra, que ficará marcada para sempre. E eles nos dizem que todos os dias 24 de dezembro, que por escolha da cristandade é a data em que se reverencia a figura sublime do Cristo. Oremos pela humanidade ainda que sofre as agruras das suas dores. E que nós, então, despertando para a vida de Jesus, dediquemos o melhor de nós agora e sempre por aqueles que possam necessitar de um pedaço de pão, de um pedacinho, de um peixinho colhido no mar, de pescadores como Pedro. Vem, Jesus, abraçando a humanidade tão triste hoje, por quem rogamos, encarnados e desencarnados, todo o teu amor e todas as notícias do reino do Senhor em alvíceras de luz para o conforto moral de cada espírito, de cada coração, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, amigos, que possamos voltar para o nosso corpo, retomando-o completamente e trazendo todo o brilho, todo o magnetismo, todo o fluido curativo, terapêutico, não para nós, mas para que através das nossas mãos e das nossas preces isto chegue aonde deva chegar. Muito obrigado, meus amigos. Nós que agradecemos esses momentos profundos, irradiadores, iluminadores a todos nós. Agradecemos a presença de todos que estiverem conosco e também convidar para estejarmos juntos na continuidade deste programa Natal Espiritual, o convite amoroso de Jesus. Portanto, amanhã à noite, às 6 horas, horário de Londres, para quem gostaria de participar, nós teremos a presença da nossa companheira dos Estados Unidos, Jussara Cromwell. Ela vai estar abordando o tema Fraternity, the Sentiment of Love. E às 8 horas da noite, amanhã, aqui em português, nós teremos a presença do nosso companheiro do Brasil, Jorge Larra Canto, que vai estar abordando o tema em português, Fraternidade, Sentimento de Amor. No mais, desejamos a todos votos de felicidades, alegrias no coração, dentro desse movimento de fraternidade e amorosidade que é a mensagem de Jesus. A você, Sérgio, sinceros agradecimentos pelo seu tempo, por nos facilitar e promover este encontro profundo de almas com a mensagem de Jesus hoje. Olá, prazer. Esse é o Vicente, viu, Evanise? É o meu caçula. Oi, Vicente.
Tudo bem? Feliz Natal a você. Feliz Natal. Tá Bem, bom? Obrigadinho. Fiquem com Deus todos. obrigado, Evanise. Tudo de bom, viu? Igualmente. Tchau, Nos tchau.